Muito bom, né? Excelente. Vocacionados, ela falou algo muito importante. É um ponto para a gente pensar qual é a vocação que Deus nos deu, qual é o chamado que Ele nos deu e qual é a ferramenta que Ele nos deu para alcançarmos vida, tantas vidas que estão por aí perecendo. Ontem na Igreja Batista no Quitandinha, através do Seminário Batista do Sul, com parceria a essa igreja, fizemos um trabalho de evangelismo por meio de um curso que foi aplicado e que foi muito bom, foi fantástico. E fizemos, além de um evangelismo na Praça da Liberdade, que foi uma dinâmica muito boa, foi muito edificante, tivemos resultado, 3 vidas se converteram e fizemos um censo ali no centro do Bing, um censo simples, bem resumido, mas o censo que a gente fez deu para constatar naquela pequena pesquisa que nós fizemos, que só naquela pequena região já deu para levantar que apenas 30% das pessoas são evangélicas. Os outros 70% são de religiões diversas e, dentre todas as religiões, abordamos 2 ateus, né? E mesmo assim, foi uma experiência incrível. E muitas pessoas ali, das 16 que participaram do censo, a metade, 8, aceitaram o projeto de visitação na casa, que é para poder aplicar o estudo bíblico. Então foi muito edificante. Somos todos instrumentos de Deus para impactar o mundo. Temos pressa, muita pressa. Eis que o tempo hoje. Precisamos medir o tempo. Eis que os dias são maus. Não podemos perder tempo. Precisamos impactar o mundo com o nosso testemunho, com a nossa disposição, com o nosso
prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Oh, aleluia. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Tudo que é, tudo que é, Deus é bom. Aleluia. Entender que você ia me querer, lançou uma rede ao mar e querendo me pegar, pegou meu coração. Oh, aleluia.
Hoje eu estou aqui, pois você que me escolheu. Agora posso entender e eu mesmo vou fazer, vou lançar a minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias, almas como as areias, Almas como as areias do mar. almas como as areias do mar, Almas como as areias do mar. Eu vou ler aqui um texto que está em Lucas 21, do 1 ao 4. Estando Jesus, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como ofertas daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O que mais me chamou a atenção nesse texto foi essa viúva, pelo fato de ter entregue tudo que ela tinha. Uma mulher que vivia num período que enfrentava muitas dificuldades, principalmente os preconceitos, né, que as mulheres sofriam e sofrem, mas também, além disso, uma viúva, ao qual perdeu aquele que trazia para si o sustento da sua casa. E mesmo passando por esse quadro, uma mulher, uma senhora, que entregou para Deus tudo o que ela tinha. Essas moedinhas aqui que é citada, provavelmente não passaria de R$1 ou R$2 se a gente for converter para a moeda que nós temos hoje. E olha só o que ela fez, entregou tudo para ele. Ou seja, o que nós temos para entregar ao Senhor nesse momento? Muito mais do que aquilo que nós temos em espécie, a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sonhos. Pois eu convido vocês agora que venham trazer ao altar do Senhor todas as primícias, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para oferecê-lo. São as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. São as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são
ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aquilo que primordialmente nós vamos aqui fazer é cultuar ao nosso Deus, cultuar, adorar, render graças, render louvores àquele que é digno, é uma coisa que nós, cristãos, que nós que servimos ao Altíssimo, fazemos todos os momentos. Não é só aqui, não é só no templo, né? É na nossa vida, é em casa, quando a gente está orando, em casa quando a gente está cantando um louvor ao Senhor, é durante o nosso dia, até no nosso trabalho, seja com o nosso testemunho, seja com a maneira como a gente se comporta. Em todos esses momentos nós estamos cultuando a Ele. Mas quando nós chegamos aqui ao templo, é uma forma de nós podermos, reunidos, cultuarmos juntos, como família, como igreja do Senhor, né? Não é uma questão de hipocrisia. Nós temos, obviamente nós somos pessoas diferentes, nós temos pensamentos eventualmente diferentes, mas louvado seja o nome do Senhor, nós temos uma coisa em comum, que é servir a esse Deus que nós temos a certeza de que merece a nossa adoração e o nosso louvor. Então nós estamos aqui para cultuá-lo, porém, hoje, especificamente, falando um pouquinho mais a respeito de missões, falando um pouquinho mais para que a gente possa trazer aos nossos corações essa ideia, né? essa importância que tem o Ide de Jesus. Todos nós sabemos disso, são conhecidos os textos da Bíblia que nos falam, né? Ide, fazei os discípulos de todas as nações, e de pregar o Evangelho a toda criatura, por um motivo muito simples, porque nós temos a mais absoluta convicção de que a nossa vida mudou para melhor com a presença do Senhor, de que a nossa vida mudou para melhor com Cristo nela. Nós somos pessoas melhores, nós temos esperança, nós temos a paz que transcende o entendimento, como Jesus já nos falou, que nos traz, e por que não levar isso para as outras pessoas? E é interessante que quando a gente fala em missões, é muito comum que as pessoas, quando ouvem falar do culto de missões, tem alguns sentimentos um pouco contraditórios, né? Poxa, mas missão, porque já pensam logo naquela coisa, missão na África, na Amazônia, e aí vem muitas questões pessoais, né, de cada um. Sensação de inadequação, não, mas eu não dou para isso, imagina se eu vou para longe, para falar para um povo estranho, numa língua estranha. Sensação de incapacidade, mas eu não consigo, eu não sei fazer isso, né? Sensação de indisponibilidade, pô, mas como? Eu trabalho, eu tenho a minha vida agitada, como é que eu vou fazer uma coisa dessas? Né? E, na verdade, quando a gente fala em missões, eu até coloquei ali, eu acho que ficou um pouco pequena a letra, mas eu acho que dá para os irmãos pelo menos terem uma ideia, né? Eu até botei
a definição de missão, né? Que é uma incumbência que alguém nos dá. No caso, o nosso Deus nos deu a incumbência de falar do Evangelho, de trazer as boas novas do reino para as pessoas. E quando a gente fala nisso, na verdade, eu quero trazer para os irmãos em especial a amplitude disso. Porque isso não se trata somente de estar na África, na Amazônia, seja lá onde for, levando para povos distintos. Isso também é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Isso é uma coisa que a gente não precisa ter um texto pré-programado, um texto preparado para falar para alguém. Isso é uma coisa que a gente faz no dia a dia com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. O exemplo aproxima, o exemplo atrai, o testemunho atrai. No dia a dia das pessoas nos verem, isso já é, de certa forma, está cumprindo também a missão que Jesus nos incumbiu. Amém? Oportunidades surgem em todos os momentos, surgem a cada dia. Pessoas que o Senhor nos traz para que nós possamos testemunhar na vida delas e ser bênção na vida delas. Então são muitas coisas que envolvem o que a gente está chamando aqui de missão, e eu queria realmente trazer para os irmãos essa amplitude. E para falar de missões, eu acho que hoje, a gente já vem fazendo isso há algum tempo, nosso pastor e tal, e muitos textos que ele pregou aqui foram a respeito dessa pessoa, porque é uma pessoa que, quando a gente fala de missões, talvez tenha sido um dos maiores, se não o maior missionário que a igreja já conheceu em toda a sua história, que foi Paulo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler, na verdade, um trecho relativamente grande, que vai do versículo 1 até o versículo 15. Então vamos abrir nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e, numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Amém? Muito bem. Então, vamos voltar lá um pouquinho? Bom, então, essa história, né, obviamente que assim, o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, um médico grego que andou com Paulo durante bastante tempo, o livro de Atos, ele conta uma parte bastante grande dessa história de Saulo, tá certo? Saulo foi nascido em Tarso. Para os irmãos terem uma ideia, só para a gente fazer um reconhecimento do terreno, essa cidade de Tarso era uma cidade que fazia parte, era uma província romana, fazia parte do Império Romano, mas essa cidade ela já tinha sido dominada pelos gregos.
Era uma cidade grega também em sua cultura, né? Os gregos, aliás, tinham uma cultura muito forte, tanto em termos científicos, enfim, artes e etc. E Paulo foi criado nessa cidade, durante a primeira parte da sua vida, só que ele era descendente de judeus. Então, ele era filho de mãe judia, pai romano, por isso ele era cidadão romano, por isso ele tinha o direito de ser, né, de ter a cidadania romana. E Paulo, então, tinha, além da cidadania romana e da instrução romana e do seu passado judeu e da sua origem judaica, tinha também um conhecimento muito grande da cultura grega. De certa forma, ele era chamado até do homem das três culturas, porque ele falava, inclusive, fluentemente as três línguas, tanto hebraico, quanto grego, quanto romano. Então, esse homem foi criado na religião judia, ele foi criado nas leis judaicas, inclusive, ainda jovem, foi para Jerusalém, e foi criado nas sinagogas. Ele era discípulo de uma outra pessoa chamada Gamaliel, e ele foi criado, instruído nas leis, era um judeu, realmente. E ele usava também o nome Paulo, na verdade, às vezes até existe uma confusão. Porque ele mudou de nome. Não, na verdade, ele tinha os dois nomes. Saulo era o nome judaico, era o nome judeu, tá certo? Que, como Saulo era da tribo de Benjamim, do qual era também Saul, na verdade, Saulo vinha de Saul, por causa da tribo de Benjamim. E ele usava o nome Paulo em Roma, porque ele era um cidadão romano. Então, na verdade, Paulo era o nome romano dele. Amém? Só para tentar dar uma ideia para os irmãos, aqui só para dar uma ideia para os irmãos, só para a gente se localizar, tá certo? Óbvio que essa imagem é uma imagem de um tempo um pouquinho posterior. Nesse tempo, Paulo já até havia falecido, tá certo? Mas isso foi a extensão em que chegou o Império Romano. Itália mesmo, Roma, está aqui, ó, aquela botinha, né, da Itália. Então, isso tudo aqui era Europa, inclusive aqui a Península Ibérica, norte da África, Ásia, com Oriente Médio e grande parte da Ásia, e a parte da Grécia. Tudo isso aqui pertenceu, inclusive até a Inglaterra, tudo isso pertenceu ao Império Romano, mas a cidade de Tarso está aqui nesse cantinho, ó. Então, na verdade, ela fazia parte do Império Romano, mas era uma província que ficava numa ponta da Ásia, perto do Oriente Médio, e tinha sido uma cidade grega. Pode passar mais um para mim? E só para vocês terem uma ideia, aqui é uma imagem, uma reconstrução facial feita de registros arqueológicos de como mais ou menos deveria ser Paulo, tá certo? Pode passar mais um, isso é só para dar uma ideia. Bom, enfim, então, Saulo se converteu, né? E é interessante que isso também acontece com a gente, né? A gente se converte, louvado seja o nome do Senhor, aquele primeiro amor, aquela animação, e a gente converte e acha que vai ser tudo uma bênção, que a gente vai sair falando de Jesus para todo mundo vai converter, que a gente vai mudar o mundo, né? E eu imagino que talvez Paulo tenha pensado dessa forma também, né? E aí, vocês vão ver que ele começou em Damasco mesmo, ele se converteu, estava em Damasco, e começou a pregar nas sinagogas, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E a palavra diz que os judeus tomaram um conselho entre si para matá-lo. Isso em Damasco. A ponto de, quando os irmãos forem acompanhar lá em Atos dos Apóstolos, ele foi retirado de Damasco, descido através do muro da cidade por outros discípulos, dentro de um cesto, para que ele não fosse morto. Dali ele foi para Jerusalém. E aí, mais interessante ainda, né? Porque ele chega em Jerusalém, ele era perseguidor dos cristãos. Então ele chega lá. Aqueles que eram os cristãos tinham receio dele, porque diziam, pô, esse cara aí, isso é armação, tá esquisito. E por outro lado, os judeus, aqueles da sinagoga, os fariseus, né? Partido do qual ele fazia parte, inclusive, anteriormente à sua conversão, estavam contra ele, porque agora ele estava propagando o nome de Jesus. Então ele chega em Jerusalém, inicialmente rejeitado pelos discípulos, precisou da intervenção de Barnabé, de outras pessoas que testemunharam aquilo que ele estava fazendo em Damasco para dizer, não, olha, ele converteu mesmo e tal. E ao mesmo tempo tinha os judeus, fariseus, com a intenção de matá-lo também, a ponto de chegar um momento dele ter sido enviado de volta para Tarso. Falou, ó, manda esse cara de volta para a cidade dele, porque ele vai ser morto aqui. Então, interessante, né? Assim como nós, não,
convertemos agora, eu vou sair, vou falar, vou pregar. Paulo deve ter pensado a mesma coisa. Mas não é fácil. Não é bem assim. As coisas não são fáceis, a vida não é fácil. E Jesus não prometeu facilidade para a gente, né? Na vida tereis aflições. Então, muitas vezes, a gente se depara com essas dificuldades e desiste. Desanima. Poxa. Não dá. Realmente, é complicado. Pode passar para mim mais um. Mas Paulo não desistiu. Paulo foi para Tarso. E quando a gente vai ver na palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, isso que a gente leu, o texto que a gente leu está no capítulo 9, a gente só vai ouvir falar de Paulo novamente no capítulo 13. Porque se passa um tempo. Às vezes quando a gente lê a Bíblia, né, e a gente vai lendo na sequência, às vezes a gente não tem muita noção de como realmente aconteceu naquele tempo. E a gente acha que as coisas foram muito rápidas. E a gente acha que logo depois que ele se converteu, ele já estava viajando, em viagem missionária, pregando, fazendo e acontecendo. Não. Depois de toda aquela pedrada que ele tomou logo de cara, ele foi para Tarso, e essa demora a ele voltar a ser citado na Bíblia, é porque alguns estudiosos, a maioria dos estudiosos acredita que ele ficou até 13 anos em Tarso, no cantinho dele, orando, aprendendo, sendo discipulado, por que não, por outros apóstolos, por outros seguidores de Cristo, crescendo no conhecimento, crescendo na graça. Não foi assim, não foi da noite para o dia, tá certo? Não foi de uma hora para outra. Por outro lado, ele não desistiu. Esses 13 anos ele estava lá se preparando para aquilo que Jesus tinha, para aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Para a grandiosidade da obra que o Senhor tinha para realizar na vida dele. Tá certo? A rejeição do mundo não desmotivou. Mas isso é uma coisa para a gente refletir. Porque a gente, quando converte, acha que vai ser tudo tranquilo, né? Mas, na verdade, eu até coloquei aqui uma coisa para a gente guardar, irmãos. Você só é aceito pelo mundo e pela sociedade até o momento em que você não questiona as crenças e valores dessa sociedade. Paulo não era qualquer um. Paulo era influente. Paulo era culto. Paulo era cidadão romano. Mas quando ele converteu e bateu de frente com aquilo que a gente chama de mundo, que é o sistema em que a gente vive, a sociedade em que a gente vive, quando ele bateu de frente, ele só tomou pancada. Logo de cara. Não foi fácil para ele. Mas ele também não foi desmotivado, ele também não desistiu. Ele passou esses anos todos se preparando. Pode passar mais um para mim, por favor. Então, ele passou esse período de amadurecimento, irmãos. E a gente tem que ter paciência com o nosso período de amadurecimento. Óbvio que a gente precisa se entregar ao Senhor para aumentar o nosso conhecimento, para aumentar o nosso relacionamento com Ele. Na minha profissão, a gente costuma dizer, eu acho que isso serve para todo mundo, né? Mas a gente costuma muito dizer que é o seguinte: 10 anos de experiência é uma coisa, 1 ano repetido 10 vezes é diferente. Às vezes, a experiência vem porque você buscou se aperfeiçoar. Mas às vezes você simplesmente não busca, você só repete as mesmas coisas durante ano após ano. Então, 1 ano repetido 10 vezes não traz para você a experiência que 10 anos de trabalho, de busca, vão te trazer. E isso também é assim no que diz respeito ao reino, no que diz respeito às coisas do Senhor. Os anos passam, mas o tempo para o Senhor é diferente. Às vezes, né, como diz a palavra, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Às vezes para nós, assim, puxa, mas eu estou há tantos anos aqui e tal, e enfim, estou no mesmo lugar no que diz respeito a crescimento espiritual. Amém, é sempre o dia de, a partir dali, começar a dizer, não, mas a partir de agora, eu vou crescer, porque eu vou buscar mais do Senhor, porque eu vou buscar mais de Deus. Pode passar mais um para mim, por favor.
Então, isso também nos mostra, vou catar uma aguinha aqui. Estou catando a sua aguinha, tá vendo? Mas estava aqui. Então, isso também nos mostra que o tempo é do Senhor, não é nosso. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam dentro do nosso planejamento, dentro do nosso tempo, dentro da forma que a gente acha que tem que ser. Mas não é por aí. Deus tem os planos dele. Deus tem a forma de agir dele. Deus tem o modo de fazer. E Deus tem o tempo para fazer. A Bíblia também diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, não há dúvida, e a gente vê isso pela palavra, né, que Paulo converte, já começa a pregar em Damasco, vai para Jerusalém. Não há dúvida de que Paulo achou que ia ser no tempo dele, de que ele ia converter e ia sair fazendo e acontecendo, né, como a gente diz. Mas não é por aí. Ele precisou se render à vontade do Senhor, se recolher à cidadezinha dele, passar aquele tempo de amadurecimento, de busca, de oração, para então ele ser usado. Então é no tempo do Senhor, não é no nosso. Porque a gente precisa desse tempo de amadurecimento, desse tempo de crescimento na graça e no conhecimento das coisas de Deus. Deus vai nos usar quando e da maneira que Ele quiser. E isso vai depender muito mais dele do que de nós, porque de nós a dependência é somente a entrega. É somente dizer, Senhor, eis-me aqui. Faça do jeito que o Senhor quiser. E no tempo que o Senhor quiser. Mas é Ele que vai determinar isso. Pode passar mais um? E aí, chegou um momento, lá em Atos 13, 2-3, que a gente vê um trechinho em que diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então ali chegou o momento que o Senhor falou: olha, agora separa os dois aí, porque eles vão viajar para fazer aquilo que eu quero que eles façam, de pregar a minha palavra em muitos lugares. Então, quando chega a hora, irmãos, chega a hora. Não é a nossa, é a dele. A gente só precisa estar disponível para aquele eis-me aqui. Senhor, está contigo. É para ir? Quer que vá? Então vamos. Passa mais um, por favor. Eu botei aqui, irmãos, obviamente também ficou muito pequenininho e tal, não dá para ver, mas também para dar uma ideia, tá? Só para os irmãos terem uma ideia, essa conversão de Paulo foi quase que imediatamente em seguida da morte e ressurreição do nosso Senhor. Então isso foi mais ou menos pelo ano de 31, 32 depois de Cristo, mais ou menos. E a morte de Paulo, o martírio de Paulo, aconteceu pelas mãos de Nero, imperador romano, só lá para 67, 68 depois de Cristo. Então Paulo teve aí 30 e poucos anos, né, daquela carreira que ele falou que ele concluiu na fé. Ele teve mais ou menos 30 e poucos anos nessa atuação dele, nesse ministério dele, missionário. E nesse período, estima-se que ele percorreu mais ou menos 16 mil quilômetros, porque ele fez toda essa região. Lembra lá do mapinha, voltando ao mapinha, né? Aqui está a Itália, aqui está aquela botazinha aqui, a Itália, né? A península aqui da Itália, Roma era aqui, e ele fez toda essa rota, pegando cidades da Grécia e da Ásia, até perto do norte da África, até Jerusalém, e ele fez essa rota mais de uma vez, né? Paulo fez 3 viagens missionárias, sendo que tem gente que não considera a quarta a própria volta dele para Roma, para ser encarcerado, porque mesmo nessa volta dele, nós vamos chegar lá, ele estava pregando, ele estava fazendo a obra, ele estava indo sendo transportado para ser preso e estava pregando o evangelho. Então Paulo fez muita coisa, foi usado pelo Senhor por muitas maneiras para alcançar as pessoas. Vamos passar mais um, por favor?
Muito bem. Então vamos lá, vamos refletir mais algumas coisas com relação a Paulo. Você imagina que Paulo era fariseu. Paulo começou, quer dizer, desde aquele momento do martírio de Estevão, Paulo, ele era firme naquela lei de Moisés, das sinagogas. Quando que Paulo poderia imaginar que ele seria usado pelo Senhor para sair por toda aquela região pregando a Jesus Cristo, pregando o Evangelho? Paulo nunca teria imaginado nada disso. Segunda questão, Paulo tinha toda uma gama de conhecimentos, o cara tinha muita cultura, o cara falava pelo menos 3 idiomas fluentemente, mas nada disso, tudo isso caiu por terra quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Independente do conhecimento, independente do que ele fosse, independente do que ele sabia, foi como se Deus falasse: bom, para tudo, agora vamos lá, agora vem comigo que eu vou te ensinar o reino. Então, como judeu, como fariseu, ele nunca imaginou que ele poderia ser usado para conversão de gentio. Como ele foi o apóstolo dos gentios, mas Deus nos usa, irmãos, das maneiras mais improváveis. Porque não são os nossos planos, são os dele. Às vezes a gente pensa, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. E é como se Deus estivesse com um sorrisinho lá, pensando: ah, filhinho, está pensando demais. Vai ser nada disso, vai ser do outro jeito que eu tinha planejado para você. Pode passar mais um, por favor. E aí, tudo bem. Aí a gente pensa, né? Bom, foi difícil no início, mas agora ele foi comissionado pelo Senhor, começou a sua viagem missionária. Bom, agora está tranquilo, né? Nada, né? Sofrimento só começou. Primeira viagem missionária. Quando chegou em Antioquia, ele foi expulso. Quando chegou em Icônio, foi expulso. Quando chegou em Listra, ele foi apedrejado até quase a morte. Então, mais uma vez, e a gente fica achando ou querendo que as coisas sejam fáceis. Se dificultar um pouquinho, ah, não, aí já ficou difícil, aí não dá para mim não, aí complicou. Tem horas, né, irmãos, que a gente reclama de determinadas coisas ou de determinadas dificuldades que vão aparecer. Porque também dizia um consultor desses de estresse, né, um coaching desse, que se nós tivéssemos oportunidade de resolver todos os nossos problemas hoje, 100% de certeza que amanhã surgiriam novos. Não tem jeito. A vida é feita de problemas, né? E, na verdade, talvez a grande questão seja a forma de encarar. Ao invés de chegar num novo problema e falar: puxa, mais um problema. Chega mais um problema, bom, mais um desafio. Vamos lá, resolver o próximo. Manda, vamos resolver mais um. Para a gente encarar o próximo que chegar amanhã, né? Porque não tem jeito. Vai chegar. Então, às vezes, a gente fica, como eu falo, envergonhado. Particularmente, às vezes, eu me sinto, às vezes, envergonhado quando eu reclamo de alguma coisa. E, às vezes, é uma coisa tão pequena, né? E depois a gente pensa assim: gente, misericórdia, tanta gente com um problema pior e tal. Aí aparece esse problema e a gente está aqui reclamando, tal, não sei o quê. Então, é isso. Às vezes a gente reclama porque a gente diz assim: ah, vou convidar, ou vou falar de Jesus para essa pessoa, poxa, e a gente faz na maior das boas intenções, se vê que a pessoa está com dificuldade, poxa, vou falar do Senhor para ela. Aí não quer, vira as costas, reclama, enfim. E aí você já, puxa, fui rejeitado. Gente, o cara foi apedrejado, o cara foi expulso de cidade, o cara foi tudo. Era como Jesus ensinava aos discípulos, né? Sacode a poeira, passa para a próxima. Tá certo? Então as coisas não vão ser fáceis. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir. Antes da segunda viagem missionária, ele se desentende com Barnabé. Quando ele fez a primeira viagem, quando ele começou a primeira viagem, era Paulo, Barnabé e tinha João Marcos, né? E João Marcos não quis ir com eles. E nessa segunda viagem missionária, Barnabé vira para ele e fala: vamos chamar João Marcos. E aí Paulo fala assim: não vou chamar não. Na primeira ele já não quis ir junto, por que eu vou chamar para a segunda? E essa foi o desentendimento. Então tá bom, então eu não vou com você. Você acha que a gente não vai ter desentendimento, né? Discordância dentro da igreja? Paulo teve com Barnabé.
Às vezes acontece. Como eu falei aqui desde o início, nós estamos aqui juntos para cultuar o Senhor, mas nós somos diferentes, nós temos ideias diferentes. Às vezes a gente discorda em alguma coisa. Amém. Tudo bem. Que bom que a gente concorda no principal. Que Jesus é o Senhor. Mas Paulo teve discordância. E acontecem dissensões. Então, às vezes, a gente tem as lutas do lado de fora, e mesmo do lado de dentro, a gente tem discordâncias, a gente tem dissensões, faz parte. Paulo se separou de Barnabé e resolveu levar Silas com ele nessa segunda viagem missionária. Amém. Barnabé se juntou a João Marcos e foi fazer outra viagem, problema nenhum. Seguiram caminhos distintos, continuaram sendo irmãos na fé, continuaram fazendo a obra do Senhor. É assim que funciona. Pode passar mais um. Aí, eu vou pedir para os irmãos abrirem, vamos, se vocês quiserem também botar para mim lá, Atos 16, que eu acho que essa parte também é uma parte interessante da gente reler. Atos 16, versículo 6 até 10. Aí, Paulo e Silas, né? Nessa segunda viagem, ele já estava com Silas. E também começa a levar Timóteo, que passa a ser um discípulo de Paulo, né? Por isso que depois Paulo escreve carta a ele. Timóteo era uma pessoa muito querida para Paulo, porque era um discípulo amado dele, que começou a andar com ele e a segui-lo a partir aqui da segunda viagem missionária. E aí, vamos lá ler a palavra do Senhor que diz assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Então, olha que coisa interessante. Paulo traçou lá, bonitinho, no papel dele, falou: vou para tal cidade. E o próprio Espírito Santo falou: negativo. Essa aí não. Aí ele falou: vou para outra. E o Espírito Santo de novo falou: também não. Quem é que definia aquilo que seria feito? Era Paulo? Era o Espírito, era a obra, era o Senhor. Aí, ele foi impedido de ir para aquelas duas regiões da Ásia e teve a visão de alguém o chamando na Macedônia. A gente mostrou naquele mapinha. A Ásia estava aqui mais para o lado aqui de Jerusalém, né? A Macedônia já era na Grécia, do lado ali de onde é hoje a Itália, Roma. E ele falou: bom, então vamos para a Macedônia. Vamos voltar lá para mim, por favor. Então vamos para a Macedônia. Bom, amém, né? Agora ele está indo exatamente para onde o Espírito queria que ele fosse. Então agora vai ser fácil, né? Então agora vai ser fácil. Mas não. Na Macedônia, Paulo e Silas foram açoitados e presos depois de expulsar o demônio de adivinhação de uma jovem. Porque a gente ainda tem mais essa, né? Não, agora eu estou no centro da orientação do Senhor. Agora é só bênção. Bobinho, tolinho, né? Continua tendo dificuldade. Porque tem. Porque tem empecilhos, porque tem tropeços, porque tem pedra no meio do caminho. Eles foram exatamente para onde o Espírito direcionou para eles irem. Mas isso não impediu que eles passassem mais um ali, açoitados e presos. Mas, apesar deles terem sido açoitados e presos, aqui aconteceu aquele episódio, que eu tenho certeza que os irmãos conhecem bem, do carcereiro que foi salvo, que teve o terremoto, as grades se abriram, os presos iam fugir, o carcereiro viu que todo mundo tinha fugido e ia se matar pela punição que ia receber
do Império Romano. Quando Paulo diz, não, pelo amor de Deus, faz isso não, nós estamos aqui, ó, fugimos não se mata não. E falou de Jesus para o carcereiro que se converteu. Então é outro ponto importantíssimo. Vai ter adversidade? Vai. Mas mesmo nas adversidades o Senhor sabe o que Ele está querendo fazer. Mesmo nas adversidades o Senhor sabe aquilo. Sabe o propósito daquela adversidade. Se Ele não tivesse sido preso, aquelas almas na prisão não tinham sido alcançadas. Então mesmo quando acontece alguma coisa que você diz, não é possível. Eu só estou levando paulada. Mas às vezes é nessa situação difícil que o Senhor tem algum plano muito grande para realizar. Tem algum projeto para fazer. Foi ali que Ele alcançou algumas almas. Diversas almas, na verdade. Então, irmãos, é assim a vida do crente. Tem pedra, tem tropeço, mas tem muitas obras, tem muitos objetivos que o Senhor tem a realizar através da nossa vida. Passa mais um para mim, por favor. Aí, Paulo chegou em Atenas. Antiga capital da Grécia, né? Na verdade ainda é. E aí Paulo chegou lá, tem também aquele trecho interessante, em que Paulo usa muito da sua argúcia, do seu conhecimento, da sua estratégia, porque ele chega em Atenas, e assim como Roma, né, o povo grego era um povo politeísta, né? Então eram muitos deuses, né? Tinha estátua para, enfim, Zeus, fulana, cicrana, Vênus, enfim, né? Tinham várias imagens de deuses aos quais eles adoravam. E tinha uma imagem ao Deus desconhecido. E Paulo usa isso na sua eloquência. Porque quando Paulo começa a pregar a respeito de Jesus, e as pessoas começam a zombar dele. Está falando de quem, rapaz? Que é isso? Ele fala, então, vocês não estão botando aqui um Deus que vocês nem conhecem? Pois é, eu estou aqui para pregar desse Deus aí que vocês não conhecem. E então Paulo usa dessa eloquência para fazer essa pregação. Mas não funcionou. Sabe por quê? Porque nós temos igrejas implantadas em Tessalônica, em diversos locais, mas não em Atenas. Você pode ver as cartas de Paulo aí. Tem carta aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Colossenses, tem algumas aos Atenienses? Não tem. Ele não conseguiu implantar. Então, mesmo estando sobre a direção e a orientação do Senhor, às vezes não funciona. Por quê? Porque não é da economia do Senhor. Não é a nossa capacidade, gente. É o Senhor. Não são os nossos esforços. Não é a nossa capacidade, é a dele. Então ali não adiantou Paulo ter tido uma ideia fantástica, uma eloquência fantástica. Não é. É o Espírito Santo que atua através de nós. Pode passar mais uma. E para, gente, finalizar a parte de Paulo aqui, só para a gente passar para as outras considerações aqui, para a gente aí se encaminhando aí, não passar muito do horário. E aí, a última viagem de Roma foi na última viagem de Paulo, foi a viagem que ele está sendo levado para Roma para ser preso. Né? Que ele é preso em Jerusalém, Paraná, acusado de diversas coisas, como cidadão romano. Ele fala, olha, eu sou cidadão romano, eu exijo ser levado à presença de César para ser julgado. Porque ele sabia que em Jerusalém as coisas já estavam armadas para matá-lo pelos fariseus. Então, como diz a palavra, na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então o Senhor ainda aparece a Paulo para dizer, olha, você vai ser preso, mas isso faz parte do meu plano. Isso faz parte do que eu preciso, do que eu quero fazer, te levar também para Roma para falar de mim. E tanto foi verdade que quantas coisas aconteceram nesse caminho. Gente, o cara estava indo ser preso. E no meio do caminho, ele teve curas na ilha de Malta, ele curou pessoas, ele protegeu pessoas do ataque de uma serpente. Houve um naufrágio em que ele não deixou que nenhuma pessoa perecesse daquele navio. Quantas coisas Deus fez através dele, mesmo nesse caminho para a prisão onde ele estava sendo levado. Gente, e para a gente isso também acontece.
Porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que cuidou de Paulo naquela época é o Deus que está conosco hoje. Então ele continua nesse mesmo procedimento. Coisas acontecem? Sim. Coisas ruins acontecem? Sim. Mas com certeza, mesmo nas coisas ruins, Deus tem o propósito dele. Deus tem aquilo que ele vai fazer através de você. Deus tem aquilo que ele vai fazer através daquela situação ruim que você está passando. Mas que com certeza nas mãos do nosso Deus vai servir para alguma coisa. Aquela situação ruim, aquele problema, nas mãos do nosso Deus vai servir para alguma coisa. Vai ter serventia. E assim como também ele usou o próprio Paulo como testemunho. As pessoas se admiravam de Paulo. Tanto no caminho até Roma, como na própria prisão de Roma, as pessoas se admiravam de Paulo. Do seu testemunho, da sua forma de vida. Pode passar mais uma para mim? Então, Paulo se converteu, ele teve um encontro com Jesus, sofreu perseguições, prisões, mas ao longo de todo esse tempo, até o seu martírio, tantas coisas foram feitas através dele. Conversões, curas, milagres, libertações, produção literária, a maior parte dos escritos do Novo Testamento foi de Paulo. Olha quanta coisa Deus fez através da vida de Paulo num período de 30 anos. Às vezes a gente pensa, né? Como eu falei, nos nossos planos, no nosso tempo. Poxa, mas eu sou evangélico há tantos anos, ou há 10 anos, há 15 anos. Mas estou aqui. Tanta coisa ainda pode ser feita. Basta que a gente confie no Senhor e entregue a nossa vida nas mãos dele para que ele use efetivamente. Pode passar mais um. E a nossa vida? Eu adoro esse texto, que na verdade a gente lê não uma nem duas, mas diversas vezes na palavra. Quantas vezes a gente vê Jesus dizendo, não temas, mas esforça-te. Quantas vezes nós ouvimos isso na palavra, e eu adoro esse texto. Não tem, tão pequenininho, né? Não temas, mas esforça. Porque quantas vezes a gente teme demais e se esforça de menos? A gente tem medo de tudo. A gente tem medo de falar com fulano, medo de convidar o cicrano, medo do... enfim. A gente teme demais, teme tudo. Ao invés de simplesmente entregar na mão do Senhor e falar assim, ó. E ao mesmo tempo, muitas vezes, a gente se esforça de menos. Quanto a gente ora, quanto a gente estuda na palavra, o quanto a gente tem buscado. É uma incongruência, né? Na verdade, a gente está totalmente na contramão daquilo que Jesus estava falando. Olha, não temas, mas esforça-te. Aí a gente não se esforça em nada, porque a gente não tem tempo. Eu, às vezes, brinco quando estou falando com os meninos lá na aula da EBD, que façam sempre uma comparação, né? Que o Senhor é o nosso Pai, né? É o nosso amado, é o nosso querido. Aí a gente acorda de manhã, você imagina se a gente estivesse com os nossos pais biológicos, pais terrenos, né? Essa mesma posição com relação a Deus. Bom, eu tenho que ter um relacionamento. Então acorda de manhã, pai, bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Beleza, tranquilo. Então pronto, cumpri minha obrigação, não preciso mais falar com ele o resto do dia. É assim? Não, né? Mas com Deus a gente meio que faz umas coisas desse jeito, né? Acordou de manhã, fez a oração da manhã, pronto, tá orado, ponto, resolvido. O resto do dia eu tenho mais coisas a fazer. Eu não tenho mais tempo de orar, de ler a palavra, de ouvir um louvor, de jejuar. Talvez esteja faltando o prazer de ter esse relacionamento. Esse relacionamento não é para ser um relacionamento autômato, mecânico. É para ser um relacionamento de amor. Na verdade, é isso que ele espera, é a única coisa que ele espera de nós em especial, relacionamento de amor. Então a gente teme tudo. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não levo jeito, eu não sei falar, eu tenho medo de rejeição, eu tenho medo de falar errado, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu tenho muita coisa. A gente teme um monte de coisa, arruma um monte de empecilho
mas o esforçar, e esse esforçar é esforçar e investir nesse relacionamento de amor, porque é o que Ele espera de nós. Quantas vezes eu realmente, ao longo de todo o dia, falo, papai, poxa, pai, falo com ele, escuto, leio a palavra para pedir uma orientação. Pode passar mais uma. Então, o que a gente precisa fazer, ao invés de ficar se preocupando demais, e aí eu volto a trazer aqui para o que a gente está trabalhando da questão da ideia missionária, do trabalho missionário, ao invés de eu ficar nessa preocupação, mas peraí, mas como é que eu vou fazer? Não sei falar, não sei. Gente, isso não cabe a nós, porque Ele vai nos usar da maneira como Ele quiser. Paulo não ficou nessa preocupação, ou melhor, talvez tenha ficado, né? E aí não deu certo, teve que ficar lá orando, trabalhando 13 anos, até que Deus falou, agora eu vou te mandar. Então, às vezes, a gente fica com um monte de preocupação, um monte de questão, não, como é que eu faço? Não, eu só preciso entregar a minha vida ao Senhor. Óbvio, algumas coisas são importantes. Amor pelas almas. E isso é uma coisa complicada, mas que eu queria trazer uma questão aqui, né? Sem querer entrar no mérito do nosso amado pastor, que sabe muito melhor disso, porque teologia, a gente estuda grego e tal, mas nos originais em grego do Novo Testamento, né, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico, o Novo Testamento foi todo escrito em grego. E a língua grega, assim como a língua hebraica, é extremamente complicada em alguns aspectos. E para o grego, não existe uma palavra para falar de amor, existem várias, né? Então, filos, eros, ágape, enfim, existem várias palavras. Então, para nós, brasileiros, talvez seja até uma dificuldade muito, muito nossa, pela nossa linguagem, quando a gente ouve assim, tem que amar ao próximo. Gente, não precisa levantar a mão, que é uma pergunta retórica, mas quem já não pensou assim, amar o próximo como a mim mesmo é difícil, né? Porque o próximo, às vezes, é difícil de ser amado, vamos combinar, né? Mas o que acontece? A gente está falando aqui de um amor piedoso, de um amor compassivo. Aqui a gente está falando de amar ao próximo no sentido de ter compaixão, de olhar para ele, olhar para as dores dele, olhar para os sofrimentos dele e pensar, eu não queria estar passando por essa dor, por esse sofrimento. Então eu me identifico. Chama-se empatia com o próximo. Ninguém está querendo dizer de um amor como um filho, é diferente. A gente está falando de amor piedoso, de amor compassivo, da gente olhar para uma pessoa e falar, poxa, eu quero o melhor para ele, assim como eu quero o melhor para mim. Mas mais do que isso, relacionamento com Deus, é essa entrega, é esse estreitar de laços com o Senhor, que vai me fazer mais sensível à voz dEle, que vai me fazer mais sensível àquilo que Ele quer que eu faça, que vai me dar mais capacidade de fazer da forma que Ele quer que eu faça. Santificação, a palavra também diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Santificação é me separar das coisas desse mundo que me atrapalham, que me colocam pedra de tropeço, coisas que me distraem daquilo que for mais importante, coisas que me distraem do Senhor. Tudo. Eu vou abrir a Bíblia, mas aí eu ligo a televisão, Tudo isso é santificação, é se separar, se santificar é se separar. Todas as demais coisas é o Senhor que vai acrescentar. Eu volto a falar aquilo que eu já falei aqui. Não é a nossa capacidade. É Ele. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que pega Pedro, um cara que era, talvez, semi-analfabeto, pregar para uma multidão de 5, 6 mil pessoas, converter 5 mil almas. Pedro era um pescador, Pedro estava acostumado a sair no barco, a falar provavelmente um monte de coisa errada. Era Pedro? Não, era Deus. Mas relacionamento Pedro teve, andou com ele,
viveu com Ele. Pode passar mais um? Então, irmãos, tudo é sobre Deus. Não é sobre nós. Não é sobre a nossa capacidade, a nossa mente, não é sobre nós. Tudo é Ele. Tudo é sobre Ele. É Ele que nos dá as palavras que a gente vai falar. É Ele que nos dá as oportunidades. Às vezes, você fica querendo criar oportunidade onde nem tem, mas Ele vai te dar. Ora a Ele. Pede para Ele, que Ele vai te dar a oportunidade de falar com aquela pessoa que você quer falar. É Ele que dá as pessoas para quem você vai falar. As pessoas que Ele quer alcançar. Às vezes você está pensando em A e Ele vai te dar X. Porque Ele vai te dar outra pessoa com quem Ele quer que você fale. É Ele mesmo que reforça a nossa fé. Lembra lá em Efésios, né? Que a salvação vem pela graça, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. E até a fé, né? Que não vem de vós, é dom de Deus. Tá certo? Então nem a fé é responsabilidade só nossa, é dom dele. A gente pede a Ele para Ele reforçar a nossa fé. O que Ele precisa é entrega. São os 10 anos de experiência no Evangelho, não um ano repetido 10 vezes, como a gente tinha falado. O que Ele precisa é que a gente efetivamente diga, não, eu vou orar, botar meu joelho no chão. Antigamente o povo botava o joelho no chão até no milho para ficar de castigo. Agora não precisa nem do milho agora, é só botar o joelho no chão. Olha que mais fácil que está. Pode passar mais um. Então, irmãos, o que eu quis trazer, o que o Senhor me inspirou a trazer para os irmãos, é uma ideia de que esse culto missionário, de que essa ideia de nós falarmos aqui de missões, não é uma coisa distante. Não é uma coisa só para a irmã que estava lá na Colômbia falando do que ela está fazendo. Não é para o irmão que está lá na África. É para todos, é para eles também. Mas é para todos nós. É para todos nós, porque a gente tem missão a cumprir na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, principalmente, né? Como os ambientes de trabalho, então, são complicados, né? Que tem pessoas de todos os tipos, de todas as origens. Como a gente pode trabalhar nesse sentido? Cada um tem um chamado, com dons, com habilidades pessoais, mas que principalmente depende do relacionamento com Deus. É óbvio que Deus, Ele vai levar em consideração determinadas habilidades e dons que você tem, que Ele te deu, foi Ele que te criou. E Ele sabe quais são as habilidades e dons que Ele te deu. Então, óbvio que Ele vai levar isso em consideração. E Ele vai te usar, em especial, levando em consideração os dons e habilidades que você tem. Mas, principalmente, Ele vai fazer isso de acordo com o relacionamento que você tem com Ele, que você construiu com Ele. Para de preocupar. Como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Para de preocupar. Não temas, mas esforça-te. Estreita o relacionamento. Estreita o relacionamento. Com qualquer pessoa, né? Quando você tem mais relacionamento, você tem mais intimidade. Se você vai dar um presente para alguém, se você não conhece a pessoa, você não sabe nem o que vai dar, você não sabe o que ela gosta, não é? Quando você conhece, quando você tem intimidade, você sabe o que essa pessoa quer. Tem gente que você, só de ver, né? Só de olhar a expressão facial, você já... Ih, fulano hoje não está bem. É isso que Deus quer que a gente tenha com Ele. Que a gente sinta a presença dEle conosco. Que a gente sinta cada uma das coisas que Ele tem para nos trazer. Cada um dos desejos que Ele tem para a nossa vida. Amém? Pode passar mais um? Então, o que eu queria trazer para os irmãos é a vontade, é o prazer de estreitar esses laços com o Senhor, para que nós possamos ser mais e mais usados por Ele. Mais e mais usados por Ele da forma que Ele quiser, como Ele quiser, aonde Ele quiser, na obra dEle. Amém? Deus,
Que noite linda, que noite maravilhosa. Primeiro porque nós estamos na casa do papai, nós estamos na tua casa. Que casa gostosa, que ambiente, aonde nós encontraríamos um ambiente tão bom, tão gostoso, tão fraternal. Que mesa, Senhor, maravilhosa foi essa que nós participamos nesta noite, uma mesa de comunhão com tudo. Por isso, louvado e engrandecido seja o teu nome por aquilo que recebemos nesta noite. Desde que saímos de casa até quando chegamos aqui, agora concluindo esta reunião, o culto vai continuar durante a semana, mas o que já recebemos aqui hoje foi algo assim maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Tivemos aqui várias oportunidade de consagração, de reconciliação, de restauração, de salvação, de libertação, de chamamento, de tantas outras ações do teu Espírito, e nós vamos sair daqui encharcados do Senhor, para uma nova semana de graça, de bênçãos, de até desafios, mas também de vitórias. Coloco em tuas mãos esses irmãos que estão aqui. Muito obrigado pela palavra, pelo estudo que o irmão Alexandre e galera trouxe para a gente nessa noite. Tanta simplicidade, mas com tanta profundidade. Nós recebemos essa palavra porque a tua palavra já é abençoada, mas ela veio ao nosso coração de uma forma muito especial, porque nós precisamos dela, nós a ansiamos, nós a desejamos, somos sedentos, temos nos tornado famintos e sedentos da tua palavra. Cada vez que nos encontramos contigo e com a tua palavra, nós somos saciados, somos abençoados e saímos cheios de vontade de fazer aquilo que tu tens para nós. Assim como Saulo saiu daquela situação em que ele se encontrou, porque ele encontrou Jesus. Que coisa linda, que coisa linda. Agora, aqui estão os irmãos que entenderam a palavra, aqui estão os que entregaram seu coração para Jesus, aqui estão os empresários, os comerciantes, os profissionais autônomos, liberais, patrões, empregados. Deus, aqui estão os aposentados. Muito obrigado pela vida destes irmãos, porque nestes últimos 4 meses nós vimos a mão do Senhor, as mãos do Senhor operando milagres. Nós vimos isso, nós estamos vendo o teu poder se manifestando. Hoje, por exemplo, de manhã nós já recebemos uma palavra do irmão Douglas e do irmão Ronaldo, que ele foi curado de um câncer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos entender isso de outra forma, a não ser pela manifestação do teu poder. É o Senhor agindo lá atrás, agindo aqui na frente, agindo daqui para frente, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Toma estes irmãos em tuas mãos, aqueles que estão se lançando agora, colocando à frente para lançarem suas redes. Consagra-os, santifica-os, prepara para que eles daqui para frente sejam ganhadores de almas, sejam multiplicadores do Senhor. Aqueles que entregaram seus corações para Jesus, inscreve o nome deles no livro da vida. Ajuda para que eles se mantenham firmes nos caminhos do Senhor. Serão assediados, tentados, mas o Senhor estará com eles e há de fortalecê-los para que não caiam, estejam firmes e andem olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aos empresários, microempresários, comerciantes, profissionais liberais, autônomos, Senhor, todos esses irmãos, abre-lhes portas de grandes negócios neste mês de maio. Permita, Senhor, que todos percebam que o Senhor estará com eles, que o Senhor andará com eles e os ajudará a fazer aquilo que eles precisam fazer, para que se multipliquem os recursos na vida, na mão e nos negócios deles. Senhor, abre espaço para que as empresas cresçam, permita que façam bons negócios e novos clientes surjam na vida deles, para que, ó Deus, eles cresçam e
Quando eles estiverem crescendo, cresça com ele também o reino do Senhor. Muito obrigado por esse momento tão lindo que vivemos aqui. Obrigado pela nossa coordenadora de missões, irmã Ana, pela equipe que trabalhou, por todos os que trabalharam na recepção, na comunicação, no som, na multimídia, na gravação da transmissão, enfim, a equipe de louvor, cada pessoa que nesta noite se colocou a serviço do Senhor. Pai, que receba do Senhor bênçãos proporcionais, porque nós cremos que Tu és um Deus maravilhoso. Agora, Pai, daqui a pouquinho, quando terminarmos aqui de cantarmos, de adorarmos, o Senhor vai nos levar para casa. Permita que cheguemos em paz e que tenhamos dentro do nosso coração a paz do Senhor, que excede todo entendimento, e que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal. Pedimos isto agradecidos no nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Dá-nos uma noite de paz, de alegria, uma semana de grandes vitórias, em nome de Jesus. E o amor de Deus, a graça salvadora do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam com todos nós, com todas as famílias na face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Dá um abraço aí na pessoa que está perto de você, deseja a ela um bom feriado, uma boa semana.